Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes quanto os que estão em casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual, nós vamos dar umas pinceladas, né, porque o tema daria um bom seminário, que é a nova era com Jesus. Convido então para que nós façamos a nossa prece inicial, para nos harmonizar. Se quiserem podem fechar os olhos. Deixar o corpo bem tranquilo, à vontade. E vamos lembrar de Jesus neste momento, nosso Mestre amoroso. Vamos agradecer pela oportunidade da vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos dás. Obrigada pela família que nos acolhe nesta existência. Pelo trabalho que realizamos como um meio de sustento, modo de aprendermos. Muito obrigada por hoje estarmos aqui, refletindo em conjunto sobre nossas próprias ações, sobre nossa vida, que possamos sair daqui melhores, enriquecidos de informações, mas também, Senhor, com o coração mais feliz, mais confiante em Ti. Confiamos em Ti, Mestre amoroso, e abrimos as atividades da noite em Teu nome. Que assim seja. Então não é, digamos, do desconhecimento das pessoas que nós vivemos um tempo diferente, né? Todos, de alguma forma, passam por algum momento de dificuldade ou muitas vezes nós nos deparamos com atitudes, ações que nos chocam, né? Parece que o momento é difícil, né? Para a maioria de nós. Quem não passou ou está passando por um momento de dificuldade, com certeza vai passar, né? Porque está aflorando, parece-me, na nossa sociedade, muitas coisas que nós escondíamos no nosso dia a dia, né? Muitas vezes intencionalmente ou muitas vezes porque nós mesmos não nos conhecemos adequadamente, né? Vamos citar como exemplo a violência, o desamor, a falta de atividades no bem, né? E isto gera nas nossas famílias, né? Na maioria das vezes, gera conflitos, desentendimentos, né? Porque nós estamos despreparados para a gente assumir realmente a nosso próprio eu, né? A gente não se conhece. Quem de nós pode ter certeza da atitude que vai ter frente a algo que nunca vivenciamos? Quantas pessoas dizem, eu num assalto não vou reagir. E quando é assaltado, você vê reagindo, né? Então a gente não tem este conhecimento de nós mesmos. Todos nós estamos passando por esse momento com dificuldade, porque nós precisamos interagir conosco mesmo, ver quem eu sou, né? E o que eu preciso desenvolver. Então a gente diz que a Terra está passando por um momento de transição, né? Aqui nos centros espíritas, né, a gente fala muito nesse período de transição. Por isso que estão afloradas, né, na maioria de nós, muitos vícios, inclusive, né? Às vezes a gente não percebia que tinha aquele vício entranhado. Por exemplo, a maledicência. Praticávamos e não percebíamos, né? E agora a maledicência no nosso cotidiano nos traz problemas, né? Às vezes nós não refletíamos que tínhamos aquela séria tendência à drogadição. E quando vê, está aflorando em nós esse problema, porque é o momento da gente confrontar e resolver, né? Segundo o Divaldo Franco, nós temos em nossa essência espiritual a capacidade da gente superar as coisas e resolver. Claro, muitas vezes não sozinhos, às vezes a gente precisa da ajuda profissional, né? Mas a gente consegue superar, inclusive, traumas, né? Não desta vida apenas, mas de outras existências também. E é o momento da gente se deparar com nossa essência e dizer, não, agora
Está na hora de eu amadurecer, enfrentar e superar, né? Então, o planeta conspira para que nós faça isso. Porque o planeta, assim como nós, ele também evolui. Vamos ver as categorias dos mundos ali mais para frente e a gente vai ver que o nosso planeta ele já deu um passinho de planeta primitivo para planeta de expiação e provas. Então, se nós somos moradores da Terra, a gente já passou por uma transição uma vez. A gente já deu este passinho. E agora temos que dar um passo maior, porque ao nível que o nosso mundo vai evoluindo, é exigido que a gente também evolua para poder fazer parte dele, senão nós vamos ficar meio que, né, fora da nossa casa. Então, esse clima de desesperança que vive a Terra também, na verdade, não é a Terra, somos nós que estamos desesperançosos, né? Porque a Terra está muito bem plantada no seu eixo ali e muito bem conduzida pela espiritualidade. Nós é que somos ainda, né, sem fé. Somos sem fé ainda, né? Nós não acreditamos totalmente em Deus, nas suas técnicas de fazer com que nós evoluamos. A gente ainda é inseguro, né, em tudo na vida, até para falar em público, né? A gente é inseguro. Então, Deus conspira para que a gente cresça, Deus conspira para que a gente vença as nossas dificuldades e conspira para que o planeta avance. Então, mundo de transição. Todos os mundos, até chegar ao seu nível maior, vai subindo escalinhas, vai passando por períodos críticos. E é isso que a Terra está fazendo. Então, a gente não pode ficar medroso, desesperançoso, porque tem um monte de gente que planta as ideias da desesperança, né? Que, como não tem fé, muitas vezes não tem a espiritualidade, né? Não tem uma religiosidade que lhe firme, né, a sua base espiritual, acha que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que são os valores que caíram, a família está desestruturada, né? Não tem mais jeito esse mundo. Teria que... duas opções, ou começar tudo de novo, terminar este mundo, começar de novo, ou irmos para outro mundo para destruir o outro, né? Porque é isso que nós estamos fazendo. Mas não vamos perder a fé. Jesus está no leme, né? A gente precisa crer em Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia, né? Se nós somos cristãos, temos que confiar em Jesus. E Jesus já previa isto que iria acontecer com o planeta. Ele já previa todas as ações, né? Jesus sabe, nos conhece melhor que nós, ele sabia o que ia acontecer. Então, quando Jesus passou pela Terra, a sua vida foi aquele exemplo que nós bem conhecemos, né? Ele vivenciou, ele experienciou o modo certo de viver. Então, além dele curar os aflitos, né? Além dele trazer a luz para aquele tempo, né? Com a possibilidade que tinha de entender a sua mensagem, né? Ele fez, então, da sua jornada, o modelo de vida, aquele modelo que um dia nós vamos chegar lá, né? Claro que ainda estamos longe, mas não podemos perder o passo, né? Temos que ir no nosso ritmo, mas confiantes. Então, o que Jesus disse para nós? Quando ele esteve por aqui, ele nos disse assim, que no tempo certo, ele mandaria o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco. Está lá no Evangelho isso. E esse Consolador viria no tempo certo, quando nós estivéssemos maduros para entender, né, a sua mensagem, porque Jesus, ele falava por parábolas, ele trazia sua mensagem meio que velada, porque se ele foi crucificado, né, pelas atitudes que ele teve, imagina se iriam acreditar que haveriam outros mundos, que a gente poderia, né, ter encarnações e encarnações. Seria uma coisa muito fantasiosa para o pessoal da época. Para nós mesmos na época, né? Mas então, quando nós, voltando lá nas categorias dos mundos, quando nós passamos de mundo primitivo, que nós também éramos espíritos primitivos para viver aqui, nós tivemos esse abalo na Terra, né? Também teve esses conflitos, certamente, né? Houve, talvez até, digamos, animais, né? E o próprio homem mesmo, abandonando a Terra porque não se comportava mais aqui, né? Não cabia mais no planeta. Então, nesta época que a Terra passa da escala 2, que nós estamos na escala 2, para a escala 3,
Como vai ser esse tipo de mundo e o que é esse Consolador? Então, assim, o mundo primitivo abriga espíritos primitivos. Que a gente, na história da humanidade, né, a gente conhece um pouco das eras, né, e tudo mais, tudo que passou. O mundo de hoje é o mundo de expiação e provas, que ainda a gente vive ele, né? Então, que tipo de pessoas a gente tem aqui no mundo? Que tipo de pessoas nós somos? Ainda imperfeitas, né? Muitos de nós já não quer mais o mal, mas tem muitos irmãos nossos que ainda não despertaram. Então, está mesclado, né? O nosso mundo tem o bem e tem o mal. Claro que o mal é ainda mais notícia, né? Infelizmente, a gente para na frente da TV para ouvir o quê? Notícias ruins, na maioria das vezes, né? Não se dá notícia, não se dá publicidade para as ações positivas, infelizmente. Mas o bem está ocorrendo. Ele está fazendo a sua parte, ele é mais tímido, mas acontece. Vamos pegar agora a epidemia agora. Nós não tivemos tantos exemplos de solidariedade, né? Até aqui na casa, né, o nosso ápice floresceu, que é a área que cuida, né, de ajudar as famílias, né? Aí vai vir um AFA daqui uns dias, né, que é a área estritamente que trata da parte moral da família. Então, a gente começou a despertar, sair do nosso mundinho, do nosso casulo e enxergar o próximo. Ver que o outro também existe, que o outro também tem necessidade, assim como nós, né? E a gente começou a se envolver também na parte social e moral. Isto é uma prova de que o bem, ele existe. Nós precisamos enxergar o bem, né? Não ficar no pessimismo, na desesperança, achando que tudo está perdido. Então, como vai ser o mundo que virá, se este nós já conhecemos? Como é que vai ser esse novo mundo? Então, o novo mundo é um novo mundo chamado mundo de regeneração. É como uma estação de férias. Depois que nós tivemos essa luta medonha aqui, que a gente quer realmente ser cristão nas bases, né? Que quer ser melhor, que quer se reestruturar, né? Que quer combater o vício, o egoísmo, o orgulho. Queremos ser cristãos. Então, a gente vai fazer parte de um mundo de regeneração, que é a nova era da qual nós falamos. Que Jesus está apostando em nós, que nós façamos parte desta nova era, que a gente ajude a construir, inclusive. Porque a transição é um período em que passa de um modo para o outro, né? Então, a gente está construindo esse novo mundo. Todos nós, a gente está fazendo parte desta história do mundo. E esta história do mundo vai nos levar, então, para um mundo mais ameno. A maldade não vai fazer parte do nosso cotidiano. Isto com o tempo, não vai ser assim. E, né, não temos aqui uma forma mágica de transformar, né? A gente tem que vivenciar e com o tempo ir construindo. Né? Construindo aos poucos, né? Fazendo em nós a evolução para que a gente possa construir, porque o mundo ele é neutro, né? Nós é que somos parte desse mundo. Então, nesse novo mundo, nesse mundo de regeneração, nós vamos ter outros valores. Nós vamos enxergar o meio ambiente, por exemplo, a natureza, os animais, como parte da criação divina, digna de respeito, de amor, de cuidado, de carinho. Nós vamos mudar nossos hábitos alimentares, segundo o Divaldo diz que nosso organismo, com as crianças que estão vindo agora, já está se adaptando para uma alimentação modificada, mais saudável, sem carne, que isto não há necessidade da gente consumir, que existem outras fontes de alimento, né? E a gente vai, então, valorizar o animal, vai respeitar ele como uma obra divina. Então, esse novo mundo, ele vai ser muito melhor do que esse que nós vivemos. Vai ser um mundo, comparado com o nosso, um mundo de felicidade para nós. Vai ser a estação das águas, quando a gente vai para a praia, tira férias e fica ali, né, mais tranquilo, respirando entre uma experiência de provação, né, e outra. Porque ainda nós vamos ter, na nossa jornada, ainda muitas expiações, né, muitas provas para enfrentar, porque nós estamos em construção, né? Qual de nós já está pronto? Se o nosso modelo maior foi Jesus, né? Hoje, vamos comparar os nossos exemplos, nossos ícones de bondade que passaram pela Terra. Nenhum se comparou a Jesus, né? Então, nós estamos em construção, chegaremos lá. E depois do mundo de regeneração, nós teremos um mundo ditoso, que é um mundo feliz, onde o bem vai prevalecer. Então,
séculos adiante, teremos mais transição. E até que chegue na última categoria, de mundo divino ou celeste, vai ter ainda mais uma transição. Claro que, certamente, esta vai ser a mais dolorida. Mas se nós passarmos com tranquilidade, né, sabendo que a gente está realmente numa prova de fogo, né, que agora nós temos que enveredar para o lado do bem, vai ser mais fácil para nós. Então essa é a nova era que Jesus apresenta para nós, uma proposta de que nós ajudemos Ele na construção desse mundo. E Ele espera que nós aceite essa proposta, né, e vá com Ele para frente. Então a gente vai ser um ser humano velho num mundo novo, né? Mas esse ser humano velho tem que ter uma alma nova para caber dentro deste mundo aqui, né? Esta é a luz no fim do túnel que nós enxergamos. Então as coisas não estão perdidas. Nada está por acaso. Jesus governa a Terra, Ele é o governador do nosso planeta, Ele sabe o que está fazendo. Olha o quanto Ele já construiu até nós chegar até aqui. Olha a construção que já tivemos. Nós já fomos seres primitivos. Olha o passo que nós já demos. Hoje nós queremos ouvir falar do bem, nós queremos fazer parte do bem, mas quem sabe do nosso passado como é que foi? E nem queremos saber, né? Porque a nossa autoestima tem que ficar elevada, não lá embaixo, né? Porque se nós formos ver talvez o que a gente já praticou, né, vai se decepcionar com a gente mesmo. Então, esta nova era tem a contar o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que ela veio no tempo certo, através de Allan Kardec, né, que codificou a nossa doutrina, fazendo as perguntas para os espíritos, que vieram também fazer parte da codificação, e sem nenhuma intenção de ser melhor que nenhuma outra religião. Nós sabemos que o Espiritismo nos consola realmente, porque ele diz algumas coisas que Jesus talvez quisesse ter dito claramente naquela vez que ele esteve por aqui. Mas ele não podia dizer porque nós não poderíamos compreender. Então, começando, hoje nós sabemos que a morte não existe, que nós perdemos, deixamos na terra o nosso corpo, né? E a nossa alma é imortal. Inclusive, a nossa alma, depois de desencarnada, pode muito bem comunicar-se com os encarnados aqui, né, através dos médiuns, né, da mediunidade, que muita gente acha que a mediunidade é coisa do espiritismo, né? Acham que o espiritismo criou a mediunidade. Na verdade, não, né? A mediunidade é algo inerente ao ser humano e ela vem desde sempre, né? Se nós formos olhar a história da humanidade, não tinham as pitonisas que faziam as previsões do futuro. Depois teve a época da caça às bruxas, quantas pessoas que eram médiums foram queimadas nas praças públicas, né? A própria Joana d'Arc, né, que foi uma heroína lá na França no tempo da Revolução Francesa. Então nós temos exemplos de mediunidade desde sempre. Só que hoje o espiritismo canaliza a mediunidade para que ela se torne um instrumento útil para a nossa própria elevação. Por exemplo, aquele que transmite, né, a mensagem de um espírito, por exemplo, necessitado de ajuda e que é acolhido ali na mesa mediúnica, ele está ajudando aquele ser, né? Muitas vezes está necessitado. O próprio médium, ele precisa ter uma boa conduta, bons pensamentos, né? Ele precisa ter uma elevação espiritual para que ele possa trabalhar no bem, né? Senão, a gente sabe que há muitos médiums, né, que tinham grande capacidade de auxiliar o próximo, né, caíram. E como não existe a morte, como existem muitas possibilidades da gente reencarnar, né, quantas vezes forem necessárias até a gente cumprir a nossa etapa evolutiva, até que a gente não precise mais da encarnação, a gente sabe também que quando a gente desencarna, né, a gente pode ir para diversos ou diferentes mundos, que Jesus, inclusive, nos disse lá no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. São os mundos habitados. Será que nós podemos imaginar que um universo deste tamanho, somente a Terra possa ter vida? É muita ingenuidade da nossa parte pensar isso.
Então, existem sim os ETs, né? O Espiritismo vai dizer para nós que os mundos são habitados. Daí são de diferentes níveis evolutivos, né? Tem níveis altíssimos que nós não conseguimos nem imaginar como seria uma vida lá, né? Porque a nossa inteligência ainda não consegue captar o bem, né? Numa forma mais elaborada. Assim como existem mundos ainda inferiores à Terra. Mas nós, quando ficamos na erraticidade, que se diz, quando o espírito desencarna e fica esperando para reencarnar outra vez, ele não fica ocioso, sentado do lado de Jesus ou queimando lá no inferno, como nós imaginávamos, né, antigamente. Se eu desencarno com este pensamento, com esta maneira de ver o mundo, não há uma transformação, eu continuo sendo eu mesma. Então, se eu gosto de estudar, vou continuar estudando. Se eu gosto do Espiritismo, procurar sempre estar em contato, né, com o estudo, com as pessoas que convivem com o Espiritismo. Somos nós mesmos. A gente não vira anjo, nem vira demônio depois de desencarnado. Então, o que leva a nós a ficar num mundo ou outro é a nossa afinidade, é a lei da atração. Né? Por isso que existem as famílias espirituais, que muitas vezes não são as mesmas consanguíneas. Às vezes, quando a gente desencarna, busca por pessoas que a gente nem lembrava nesta encarnação que elas existiam, porque às vezes ela não está fazendo parte desta encarnação nossa, né? Estão fazendo outras coisas também em outros lugares, mas a gente é atraído para aquelas pessoas, porque ali, no plano espiritual, não existe ficar perto pela beleza ou ficar perto pelo dinheiro. Ali é o verdadeiro amor mesmo, é a afinidade, aquelas pessoas que eu gosto de estar perto. Eu me atraio a elas se atraem a mim, e a gente constitui essas famílias enormes, né? Então a gente vai para diferentes locais de acordo com o nosso nível de conhecimento, né? Ou de bondade. Então, não posso eu desencarnar hoje, sendo quem eu sou, querer ir para um mundo evoluidíssimo. Eu não caberia naquele mundo. Eu iria lá e ia desorganizar o mundo, ou nem conseguiria ficar lá dentro, porque eu não ia me situar com aquele modo de vida. Né? A gente é, então, atraído para aquele mundo que a gente possa fazer parte. Né? Então, por isso que a gente fica, digamos, confortado. Quando a gente sabe que o nosso ente querido não morreu, né? Que a gente pode ter feito coisas erradas, mas vai ter a oportunidade de refazer, porque não é uma única vida, né? Até porque seria injustiça de Deus nos dar uma vida só, enquanto tem uns saudáveis e outros doentes, né? Quantas crianças desencarnam logo após o nascimento com enfermidades gravíssimas, né? Então, que Deus seria este? Que dá uma longevidade de 100 anos, por exemplo, para uma pessoa, e 3 dias para outra, né? Que nem pôde conhecer o mundo, nem pôde fazer parte deste mundo, né? Então, Deus sendo justo e bom, não estaria, então, correta essa atitude dele, né? Então, nós podemos reencarnar muitas vezes e indo, né, adiante sempre na nossa evolução. Isto é o Consolador prometido, este é o Espiritismo. E por que ele veio ficar eternamente conosco? Porque isto são verdades. Elas não vão mudar, são imutáveis essas verdades. Elas vêm para constituir uma nova era. Mas essa nova era, com Jesus, o que será que nós temos que fazer para fazer parte dessa nova era com Jesus? O que Jesus espera de nós? O que nós precisamos fazer para estar ajudando na construção desse mundo? Se a gente se perguntar assim, olha, quantos nossos familiares já desencarnaram, né, nesse processo? Quantos já foram, já partiram desse mundo? Porque exatamente nós estamos aqui, neste momento. Será que a gente já se questionou? Será que é o acaso? Por que eu estou aqui vivendo o período de transição? Por que eu não poderia nascer depois desse período? Né? Por que eu não fui antes? Por que eu tenho que passar por esse período difícil, complicado, que exige de mim? Então, nós aceitamos esta proposta, né? A gente, sempre que a gente vai viver um período diferenciado, se a gente tem merecimento, ou se a gente tem obrigação de vivenciar, se a gente está tendo a oportunidade, a gente aceitou a proposta de vir. E a gente certamente se comprometeu de ajudar na transformação do mundo.
Mas como que eu vou ajudar a transformação do mundo? Será que é só vindo aqui no centro espírita, indo para nossas casas, dizendo, eu sou espírita, eu conheço o Consolador prometido? Será que é só isso que nós precisamos fazer? Não, daí seria muito fácil, né? Nós temos que começar com aquela frasezinha, né, que diz o Evangelho lá, que é de um antigo filósofo, nós dizemos que é de Aristóteles, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer para trabalhar os valores que nós ainda precisamos desenvolver. Nós já conhecemos os valores que nós temos que desenvolver, né? E é uma briga, não de mim para com o outro. Eu não tenho que corrigir a Adriele, né? Eu tenho que corrigir a mim. Nas nossas famílias, eu tenho que fazer a minha parte para ser o exemplo para o outro que me segue. É o momento do confronto e da luta interior. A maior guerra agora é conosco mesmos. É a gente conhecer o que tem que desenvolver e aquilo que tem que se trabalhar. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não posso, né? Eu não posso ser uma pessoa ainda que tenha ciúme. Mas eu me pego sentindo ciúme. Claro, eu ainda sou imaturo, sou um espírito em evolução, eu ainda não tenho valores, todos os valores instituídos. Mas o que eu faço com esse ciúme, então? Eu trabalho ele em mim, né? Muitas vezes a gente precisa da ajuda do outro para trabalhar esses sentimentos, né? Essas virtudes que ainda não desenvolvemos. Mas muitas vezes a gente já consegue ir podando. Diz o Divaldo que a gente não é errado de sentir a raiva. Alguma coisa aconteceu comigo, eu fiquei brava. O que é errado é eu ficar alimentando aquela raiva. Então, nós precisamos agora fazer esse trabalho de depuração em nós, para nós, assim, ir estando dentro da proposta de Jesus. Tá? Não é com o outro a briga, é conosco. Quando o outro nos ofende, cala, olha a aguinha da paz. Né? Quando a gente fica a ponto de estourar, respira, né? E sai de cena. Muitas vezes é preciso isso. Muitas vezes o confronto conosco é tão grande que a gente fica desequilibrado. Mas sempre lembrando que a gente pode cair, mas levanta outra vez. Jesus não espera milagres de nós. Ele sabe do que nós somos capazes. Mas ele aposta em nós. Ele confia que a gente possa fazer a nossa parte. O possível nessa encarnação. Então, esta é a proposta que nós viemos viver nesse contexto. Nós sermos parte de um momento decisivo no planeta. Se nós não nos depurarmos, não nos melhorarmos, se a nossa tendência ainda for para o mal, nós não vamos mais poder ficar reencarnando aqui na Terra, pelo menos por um período. O que vai acontecer conosco? A gente vai ser convidado a se retirar mediante proposta de encarnação em mundos inferiores, né? Educadamente, Jesus vai nos propor, olha, então você foi até este nível, o planeta aqui é um nível inferior, você vai lá, você vai contribuir muitíssimo com esse nível que você já tem de conhecimento, né? Você já conhece a tecnologia, você vai poder ir lá inventar o fogo para aqueles irmãos que estão lá, né? Você vai poder ensinar eles a construírem casas melhores, né? Mais confortáveis, vai ajudar na alimentação, enfim, nós vamos ser úteis em outros planos. Então, este é o momento da gente fazer a parte da gente que muitas vezes a gente deixou de fazer em outras situações. Mas vem o Divaldo, mais uma vez citando ele, né, porque ele é nosso irmão que está sempre, né, nos trazendo muitas mensagens. Ele diz que se nós perseverar nesta encarnação, nós vamos ter um avanço enorme na nossa evolução. Que nós vamos superar muitas coisas que a gente vem se arrastando de muitas outras encarnações. Que a gente vem e fracassa, né? Não faz o esforço necessário. Mas que se agora a gente fizer um mínimo de esforço, ele diz, um mínimo de esforço, a gente vai ter um grande progresso. Né? Então, a nova era com Jesus, é preciso hoje ser mais do que um frequentador, né, de um centro espírita, mais do que um laborador, né, do seu trabalho. Nós precisamos, então, sermos melhores, mais humanos, mais fraternos, mais amigos,
Sermos aquele ser humano que a gente gostaria que o outro fosse para conosco. E olhar para o nosso irmão e ter para com ele o olhar de irmão mesmo, né? Daquele que frequenta a nossa casa todos os dias, né? E pensar assim, olha, se o meu irmão erra ainda, né? Posso eu, de repente, que estou, né, consciente do meu dever de cristão, perdoar, né? Ser mais fraterno, né? Eu acho que todos nós já temos o conhecimento suficiente dos ensinos do Cristo para nós basear por eles, né? E fazer a nossa parte, então, com amor, né? Com determinação. Muitas vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, a gente não se determina a fazer aquilo e vai adiante. Então, esse é o momento da gente também se determinar e ir adiante, né? Burilando. Nós somos ainda pedra bruta. Vamos fazer surgir o diamante que tem dentro de nós, né? Certo? Então, chegou o nosso momento. Vamos fazer a nossa prece? Então, vamos fechar novamente os olhos se quisermos e levar a Deus mais uma vez o pensamento. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso, por tudo que recebemos, pelos exemplos, pelo amor que o Cristo derrama sobre nós, pelos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, fazendo parte desta caminhada terrestre. Obrigada, Senhor, por confiar em nós, por depositar em nós tantas expectativas. Que possamos, Mestre, valorizar o Teu amor para conosco. Que Tu inundes os nossos corações de paz, de serenidade, de equilíbrio. Que possamos aprender a ser ternos uns com os outros, bondosos. Que possamos aprender a perdoar com mais facilidade, a compreender, a desculpar, a termos resignação e paciência até conosco mesmo, pois que ainda somos falhos. Mestre amoroso, pedimos que Tu visite os lares de cada um de nós e que Tu nos abençoes a nossa volta para nossas casas. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Eu acho que deu um problema.